Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Eu sei que existem bastante gente, embora a gente não se exponha muito ou fale muito sobre isso, mas com certeza existem muitas pessoas que nasceram, cresceram e viveram com uma sensação de que era um peixe fora d'água, com uma sensação de que é um ET aqui passando pela Terra, né? De que muita coisa que você vê, você não se sente encaixado, você não sente que é a sua casa, você não sente que de alguma forma você está incluído nisso, não faz muito sentido, as conversas, os hobbies, a, a, os eventos, as comoções sociais, você assim meio que assiste de longe porque aquilo não faz muito sentido para você, como se você tivesse vindo de um lugar muito distante para cá, como se você realmente fosse um ET, é isso que a gente sente, né? Como se a gente fosse um extraterrestre aqui na Terra passando e fingindo ser uma outra pessoa e ao mesmo tempo a gente não se sente muito encaixado. E aí, muito das coisas que a gente sente, quando a gente sente isso, às vezes, assim, acho que mais. Acho que pra mim foi mais no início. Não sei se pra todos é assim no início, né? Na adolescência, no início da fase adulta, mas mais pra adolescência ali. Não sei se pra todo mundo aconteceu dessa forma. Pra algumas pessoas pode isso acontecer até mais tarde, né? Muito depois de adulto, com 30 anos, enfim. Mas no meu caso foi muito com eu muito novo, com uma coisa muito recente. Eu lembro que eu me sentia assim muito diferente. Eu me sentia assim. Eu não era muito. Eu sempre fui uma pessoa, uma criança mais quieta e mais observadora. Mas tipo assim, eu não era de ir lá e me incluir. Sabe, eu não era daquele tipo de criança que eu ia e que eu conversava com todo mundo, pelo menos eu não lembro se era assim, e que eu me incluía nas coisas, e que eu ficava ali buscando estar junto sempre do grupo. Na verdade, eu fui uma criança mais reservada, mais quieta na minha. E pelo menos o que eu lembro, assim, da minha infância. É que eu era uma criança que gostava muito de ficar sozinha, uma criança que gostava de ficar ali desenhando, ficar ali quietinha no canto dela, né? Ou com as pessoas que eu tinha assim, mais afinidade, gostava dos bichinhos, eu lembro, enfim. Mas era uma criança, assim, que não era muito incluída no bando, né? Quando tava perto de outras crianças, eu não era, assim, de estar muito incluída em um monte de gente junto, né? Uma coisa meio social, meio grupal, assim. E, assim, na parte da adolescência, eu lembro de me sentir muito não incluído, muito não pertencente a um grupo, sabe? Com uma sensação de desencaixe, de que eu tava fora do lugar que eu deveria estar. Assim, acaba que nesse processo, né, como acontece com muitas pessoas, a gente às vezes vai mudando a forma como a gente se comporta, a gente acaba tentando aparecer uma coisa que a gente não é, depois que a gente percebe que a gente estava se equivocando ali, na verdade a gente não era daquela forma, que a gente estava ali de uma certa forma se transfigurando em algo para poder ser incluído, para poder se sentir igual às outras pessoas. Então, assim, eu lembro que eu convivi muito com essa sensação. Isso começou também muito depois. Eu senti, assim, eu sentia isso, mas acho que de uma forma meio inconsciente. Quando eu conheci todos esses assuntos de expansão de consciência, despertar espiritual, e eu comecei a praticar meditação e a estudar muito desses assuntos também, que foi assim, na parte da minha adolescência. Eu lembro que aí que eu comecei a perceber muito uma diferença, porque como eu já expliquei para vocês em alguns outros vídeos, assim, quando eu comecei a meditar, eu tive uma mudança muito brusca, que é o que acontece com muitas pessoas, eu tive uma mudança muito brusca com, com as coisas que eu gostava, com os meus gostos, com uma forma como eu vivia a vida. Principalmente eu fui a minha, assim, a minha percepção sobre o ambiente, sobre as pessoas, sobre as relações que eu tinha, elas mudaram muito, de uma forma brusca, de uma forma, assim,
muito rápida, foi muito volátil. Então, eu lembro que, assim, de repente eu senti uma necessidade muito grande de me isolar, de ficar muito reservado. Os meus gostos mudaram daí, a partir daquele momento. Eu comecei a ver as coisas de uma determinada forma muito diferente. As questões, por exemplo, de dias comemorativos, comoções sociais, coisas que todo mundo, assim, toda a sociedade se junta para falar sobre o mesmo tema, se junta para comemorar uma mesma coisa. Eu comecei a ver aquilo com outros olhos, né? Eu já não estava mais tão envolvido em toda aquela comoção, eu já estava assistindo de fora, né? Eu já estava meio me sentindo meio desencaixado. Então, eu lembro de sentir algumas vezes essa sensação de não me sentir encaixado, de não me sentir pertencente, totalmente à vontade e acomodado e confortável no início da minha adolescência, eu lembro, assim, dessa sensação. Mas aí quando eu passei a meditar, eu senti essa mudança muito mais brusca. E parece que eu já sentia aquilo, mas é como se de repente eu me atentasse ao fato, né? E aquilo ficou mais vivo. Então, eu lembro muito de me sentir com um pensamento muito diferente das outras pessoas, de coisas que as pessoas faziam ali todas juntas e pensavam sobre a mesma coisa, às vezes tinham a mesma opinião, eu pensava diferente. As coisas que as pessoas faziam, se alegravam, que era legal e todo mundo gostava. Pra mim, eu não conseguia. Né? Até hoje em dia, assim, eu, eu às vezes na questão social, sabe? Eu sou mais quieto, sou mais reservado, eu falo pouco, assim, às vezes aquilo que faz as pessoas ficarem completamente eufóricas, completamente alegres e se empolgarem em mim não faz isso, sabe? Não é porque eu esteja necessariamente me segurando, mas é porque é algo que não me, me empolga tanto emocionalmente. É claro que eu tenho as minhas coisas, eu tenho os meus gostos, tenho as coisas que me empolgam, tenho as coisas que me interessam, mas acaba que não é aquilo que a grande maioria sente, né? Não é as coisas que empolgam a maioria que normalmente me empolga, as coisas que as pessoas se interessam normalmente, né? Assim, a sociedade em si, a maioria das pessoas se interessa, que eu vou me interessar normalmente, eu me interesso por coisas muito específicas. E aí a gente vai sentir uma sensação de que assim, a gente não tá muito encaixado, que a gente não pertence ao grupo, a gente vai se sentindo assim em alguns momentos da nossa vida meio isolado, meio um ET mesmo, meio como se fosse um peixe fora d'água. E a gente sente essa diferença, a gente sente esse contraste, sabe? Mesmo que a gente esteja ali no mundo social às vezes, e a gente esteja ali tentando se incluir, e a gente esteja ali tentando, sabe, realmente abraçar as pessoas do jeito que elas são, a sociedade do jeito que ela é, e que a gente esteja fazendo assim um, um, um movimento para procurar estar incluído naquele grupo, né? Então às vezes é uma coisa que a gente não gosta, mas a gente comenta sobre, a gente conversa sobre alguns outros assuntos, a gente se interessa pelo que a outra pessoa está falando, ou sobre algumas coisas. Então, mesmo que a gente faça esse movimento, ainda assim a gente fica com uma sensação estranha, a gente sente um contraste, né? Mesmo que a gente se porte de uma maneira para poder ali se encaixar melhor naquele grupo social, ainda assim, internamente a gente, pelo menos é o que eu sinto, né? Às vezes um contraste interno, sabe? Não é muito o contraste do comportamento em si, porque o comportamento a gente pode mascarar. Mas daquele íntimo, sabe? Às vezes eu sinto um contraste do íntimo, do mundo interno, das crenças, da forma como vê a vida, assim, das coisas que se interessa, da, da, da perspectiva de cada pessoa. Eu sinto às vezes esse contraste, como se ali, eu tô me comportando daquela maneira para conseguir estar ali na sociedade, para conseguir sobreviver, viver, enfim, bem, com várias pessoas diferentes, de níveis de consciência diferentes. Mas assim, eu sinto como se ali eu, dentro de mim, no meu próprio conforto, eu me sentindo completamente à vontade com os meus próprios gostos. Se eu tivesse nesse local, eu sentiria um contraste muito diferente de como eu estaria ali naquele momento, de como eu me importaria. Sabe, eu sinto esse contraste interiormente. Como se aquilo não fizesse tanto sentido pra mim. E aí,
né? A gente vai passando a vida, a gente vai se habituando, os anos vão passando, a gente vai entendendo um pouco. A gente, assim, é um pouco de julgamento da gente no início, sim, eu entendo, é um pouco de julgamento, eu confesso, que a gente fica assim meio que na análise e julga o gosto de outras pessoas, e julga as outras pessoas, e aí é um pouco de julgamento, sim, mas também é essa questão da gente não se sentir muito encaixado, não fazer realmente sentido pra gente, mas a gente, claro, vai entendendo que tem um pouco de julgamento ali também. E aí a gente vai sentindo esse isolamento, a gente vai se acostumando, vai diminuindo o nosso julgamento, a gente vai conhecendo pessoas diferentes, a gente vai se adaptando aos poucos à sociedade, porque quando a gente chega de paraquedas, a gente tem uma opinião muito diferente, e de repente a gente vai vendo que o mundo ele já funciona de uma maneira e aí a gente vai andando nele da forma, vai seguindo a maré ali, não no sentido de anular os nossos gostos, quem a gente é, mas a gente vai aprendendo a viver melhor em sociedade, com as outras pessoas, com níveis de consciência diferente, com a grande maioria, a gente vai aprendendo a lidar, a gente vai se adaptando a algumas coisas aqui que são da terra, da sociedade, as coisas que são meio polêmicas de se falar, as coisas que as pessoas não são a grande maioria que se interessa, e a gente vai se adaptando, a gente vai equalizando essas questões. E aí a gente passa muito tempo da vida com essa sensação de isolamento, a gente passa muito tempo na vida com essa sensação de desencaixe, de que a gente não tem uma turma qual ir, um grupo qual ir, que a gente não se sente encaixado. Às vezes a gente sente. Às vezes. Às vezes a gente sente que essa jornada de autoconhecimento ela é uma jornada muito individual, muito solitária, né? Porque a gente, com a gente ali, e a gente vai se conhecendo, e a gente vai buscando, assim, olhar para tudo dentro da gente, conhecer tudo dentro da gente, e aí é inevitável que haja mudanças, e é inevitável que a gente perceba coisas que já não fazem mais sentido pra gente e a gente queira modificar. Então a gente começa a sair ali fora da curva, as pessoas que estão ali, que estavam ali andando conosco lado a lado, de repente a gente decide ir para um caminho diferente, ou pensar um pouco diferente, ver as coisas de uma forma um pouco diferente. E aí de repente existe uma sensação de separação, de diferença, de discrepância ali entre eu e aquela pessoa que até então a gente estava caminhando para a mesma direção, de repente parece que algo em mim muda e, eu não, e a gente sente que a pessoa tá indo pra um lugar e a gente tá indo para o outro. E a gente vai sentindo essa sensação, né? Então a gente sente que a jornada de autoconhecimento, de expansão de consciência é uma jornada muito solitária, porque o tempo todo a gente pode. Tô andando por um caminho e de repente eu sinto que não é por ali, eu paro. E eu vou por um outro caminho, sabe? A gente deixa de se pegar, de ficar apegado essa ideia de que não, eu decidi ir para esse caminho, então eu tenho que eternamente continuar indo por ali. A gente de repente percebe que não faz muito sentido, a gente para de caminhar e decide ir por um outro local. Então a gente não fica preso àquilo que as pessoas esperam de nós, aquilo que a gente mesmo, os nossos passados, né? A gente no passado disse que ia fazer. Então, se eu disse, por exemplo, que uma coisa determinada fazia mais sentido para mim, de repente eu percebo que não faz mais sentido, eu não me sinto obrigado a ficar reforçando aquele meu discurso do passado, porque eu já percebi minha mudança, eu percebi que não faz mais sentido. Então eu mudo ali a forma como eu falo, eu mudo ali as coisas que eu digo, a minha percepção, eu mudo bruscamente. E aí a gente vai sentindo que é uma coisa meio solitária. Só que o que eu percebo, assim, com o tempo passando e com um processo até mesmo do próprio autoconhecimento e o processo da gente ir de ir passando os anos e a gente refletindo acerca da nossa vida, de como a gente lida, é que, assim, a gente no início, a gente busca muito ser pertencente a algo. A gente sente muito uma sensação de que a gente está sozinho. E isso nesse momento, naquele momento, vem de uma forma muito pesada. Então, acaba sendo para nós um certo tipo de desconforto, um certo tipo de dor. Então, se sentir diferente pra gente, no momento passado, né? Às vezes no início da nossa adolescência,
às vezes no início da nossa jornada de autoconhecimento, vem com uma grande sensação de desconforto pra gente. Então a gente se sente extremamente desconfortável de ser diferente. A gente se sente extremamente sozinho de ser diferente. A gente olha para os nossos gostos e a gente muitas vezes pode até se perguntar por que, que eu sou tão diferente? Por que, que eu não consigo ser igual a todo mundo? E isso vem com uma sensação muito de desconforto. Mas assim, eu percebo na minha vida particular, e eu acho que à medida que o tempo vai passando, a gente vai percebendo isso também, principalmente quando a gente entra num processo de se acolher e de se aceitar, que essa sensação que a gente tinha desconfortável ao se sentir sozinho, ao se sentir diferente, se sentir sozinho, se sentir diferente, se sentir não encaixado, não no bando, né, não junto ao bando, não junto ao grupo, que antes nos trazia uma sensação de desconforto, né? Com o tempo, vai se tornando o oposto. Pelo menos foi isso que eu fui sentindo com o tempo. Eu lembro que assim, eu olhava muito para os meus gostos diferentes, eu olhava muito para as formas diferentes que eu olhava a vida, as minhas opiniões. E por eu ver muitas coisas diferentes de contraste no mundo externo, eu de certa forma me julgava. E eu olhar para mim sendo tão diferente, aquilo me doía. Com o tempo passando, eu entrar num processo de autoaceitação e eu, sabe, deixando de me julgar tanto, porque é, no início a gente se julga muito, a gente se condena muito. Se a gente é um pouquinho diferente, a gente já se taxa como uma coisa inferior ou ruim. Então, nesse processo onde a gente vai pensando e refletindo de, sabe, não significa que é porque eu penso algo diferente, sinto algo diferente, sou um pouco diferente, que eu sou inferior, ou que eu estou errado, ou que de alguma certa forma eu estou quebrado, eu preciso ser consertado. E aí, com o tempo, esse processo de aceitar, esse processo de aceitação é como se fosse você abrir os braços para você mesmo e você aceitar aí você do jeito que você é, porque você não consegue ser diferente, entende? Não é uma questão de escolha, eu escolhi ser assim, mas sim a questão de que eu sou assim. E eu não consigo ser algo diferente do que eu sou. Então, eu passo a me aceitar sem me julgar. Eu continuaria sendo da mesma forma, só que eu poderia viver a vida me julgando, me condenando. E tendo um esforço, um empenho em ser diferente, em buscar ser diferente. Ou em buscar me parecer diferente. Parecer diferente para as outras pessoas. Para que as pessoas não percebam a minha diferença e a minha estranheza. Mas aí quando a gente entra nesse processo de autoaceitação, muitas das coisas que de repente, antigamente, fazia com que a gente se sentisse deslocado, fazia com que a gente se sentisse meio solitário, meio diferente, meio atípico, com o tempo, a gente vai agradecendo muito por ter uma opinião diferente, uma cabeça diferente, um jeito diferente de ver a vida, gostos diferentes. Quando a gente tem esses momentos de introspecção, de solitude, onde a gente fica com a gente mesmo, eu não sei se vocês sentem isso também, ou já sentiram isso na vida de vocês. A gente, às vezes, quando tem momentos de solitude, não é sempre, né? Mas em alguns momentos, eu sinto uma alegria muito grande. Momentos, assim, muito aleatórios, mas às vezes eu sinto essa sensação de que, assim, graças a Deus eu sou desse jeito, graças a Deus eu gosto dessas coisas, graças a Deus essas coisas me alegram. Graças a Deus, esse tipo de música típico que um monte de gente não gosta é a que me agrada e é a que eu amo. E graças a Deus eu gosto desse estilo, me faz bem. E esse tipo de assunto, tipo de viver, esse tipo de jeito de viver a vida, essa filosofia de vida, enfim. E assim, eu sinto muito essa gratidão em alguns momentos, hoje em dia, que não era assim no passado, de agradecer o jeito diferente que eu sou. Então a gente vai percebendo que quando a gente diminui o nosso julgamento em relação a gente mesmo e a gente passa a não sentir que é necessário a gente se sentir encaixado no bando, no grupo, no social, para a gente poder existir, para a gente poder ter permissão,
pra gente poder ter ali o passe livre de existir, porque quando a gente fica se julgando e buscando ser diferente, a gente fica vivendo uma vida daquele tipo de desculpa por ter nascido, desculpa por existir. Eu não queria ser dessa forma. Me desculpe, né? A gente vive como se a gente tivesse que ficar pedindo desculpa e licença para existir, né? Do nosso jeito. E aí, com o tempo, quando a gente vai se aceitando, a gente vai gostando muito da gente mesmo. Principalmente quando a gente busca um autoconhecimento de fato. E não simplesmente agradar o externo, agradar outras pessoas, atender expectativas de outras pessoas. Mas quando a gente entra num processo de se conhecer de verdade. De buscar reconhecer o próprio coração, o que o nosso coração está pedindo, o que faz o nosso coração vibrar, o que faz sentido pra gente de verdade, quais são os nossos valores de verdade, o que é importante pra gente, o que nos faz feliz na nossa vida. Quando a gente tá ali nessa busca de se conhecer de verdade, de em vez de ficar julgando, mas a gente abraçar tudo aquilo que a gente é, aquilo que até então nos trazia constrangimento, nos trazia desconforto, nos trazia uma sensação de separação, uma sensação de dor, uma sensação de desencaixe, de isolamento, a gente vai percebendo que vai nos trazendo uma sensação de pertencimento. Porque a gente vai percebendo que, independente do fato se tem alguém ali me acolhendo externamente ou não, eu passo a me acolher. Eu passo a me sentir pertencente a mim mesmo. E quando a gente consegue fazer isso, quando a gente consegue se sentir encaixado na própria realidade, encaixado na própria vida, encaixado na própria existência, quando a gente se sente pertencente a gente mesmo, do jeito que a gente é, se aceitando com as nossas esquisitices, aquilo que até então me trazia um desconforto muito grande, que fazia com que eu me sentisse extremamente diferente, extremamente um ET, de repente eu aprecio aquela minha diferença. Eu aprecio aquele meu lado meio atípico, meio diferente de ser. Eu vou gostando de estar ao meu próprio lado. Sim, é claro que a gente vai gostando da companhia de outras pessoas, é claro que a gente gosta das relações, a gente conversa, a gente troca as ideias, tem amigos, vida social, vida afetiva. Claro, gente, isso é ótimo. Mas a gente também aproveita muito a própria companhia. A gente acaba valorizando muito a gente mesmo. A gente é do jeito que a gente é, do jeito que a gente nasceu, do jeito que a gente é, e não tem outra forma, não tem outro jeito, sabe? Em algum momento a gente tenta ser diferente, mas a gente percebe que aquilo não preenche o nosso coração, que não faz sentido pra gente, que não nutre nossa alma, que não faz vibrar nosso coração. Quando a gente percebe isso, já não faz mais tanto sentido a gente ficar se transfigurando para se sentir pertencente. A gente pode muito bem julgar as outras pessoas e falar: ah, essa pessoa me rejeitou, essa pessoa me abandonou, essa pessoa não me valorizou. Ok, mas eu estou conseguindo fazer isso? Esse meu julgamento que eu estou fazendo para essa pessoa cabe a mim também? Será que eu estou me valorizando? Será que eu estou me rejeitando? Será que eu estou me abandonando? Será que eu não estou me aceitando? Será que eu tô, de uma certa forma, aceitando só algumas partes de mim e as outras eu simplesmente falo, não, essa aqui eu não quero? Será que a gente também não tá fazendo isso com a gente mesmo? Será que a gente não tá se deixando de lado? Será que a gente não tá se anulando? Essas são perguntas que eu acho que durante a vida inteira a gente tem que se fazer. Porque de repente, quando a gente se percebe, a gente está tentando ser uma coisa que a gente não é. A gente está tentando se sentir encaixado em alguma coisa externa para que aquilo traga uma sensação de preenchimento interno. Mas a sensação de preenchimento interno, ela vem principalmente, ela é introduzida pelo preenchimento da gente, pela gente mesmo. Quando eu me sinto encaixado na minha própria existência, quando eu me sinto encaixado em mim, quando eu me sinto preenchido interiormente. Por quê? Porque eu não estou conectado com aquilo que é superficial em mim. Porque eu estou conectado com aquilo que é
muito mais profundo. A fonte criadora, a minha essência divina, a centelha divina de Deus que existe em cada um de nós. Eu passo a me olhar e a perceber como um filho do Criador também, como uma centelha divina. E como um filho de um Criador que é perfeito, vai ser uma porcaria, vai ser inferior, vai ser errado. Como que assim, né? Deus criou a natureza com tanta perfeição, as coisas funcionando com tanta perfeição, com tanta inteligência. Como que eu vou dizer que ele errou na minha criação? Ou ele errou fazendo a pessoa lá do jeito que ela é? Como que eu vou dizer isso? Então, quando eu julgo a mim mesmo ou outra pessoa como um lixo, como inferior, como um zero à esquerda, como uma existência não importante, na verdade eu estou equivocado sobre a minha visão. Porque se a existência sentiu que aquela pessoa fosse necessária, se a pessoa existe, se a pessoa está aqui encarnada, se a pessoa está aqui vivendo essa experiência, de alguma forma, a existência, Deus, a fonte criadora, seja qual for a sua crença, ou se você não tiver crença nenhuma, mas, assim, a existência ela sentiu que essa pessoa fosse necessária, senão ela não estaria ali. Então aquela pessoa ela tem um propósito de vida. Aquela pessoa é importante do jeito que ela é. E assim, quando a gente entende que as pessoas elas estão conseguindo, isso inclui a gente, tá? Dentro desse parênteses, desse grupo, que tá todo mundo tentando fazer o melhor e que a gente tá sendo do jeito que a gente consegue. Quando a gente percebe isso não significa que a gente vai se submeter a, por exemplo, uma amizade com alguém que não trata a gente com respeito. Ou que a gente vai entrar no relacionamento afetivo e vai deixar a pessoa fazer o que ela quiser com a gente, porque ela tá sendo aquilo que ela consegue. Não nesse sentido. Mas eu vou percebendo que assim, aquela pessoa ela tá sendo o que ela consegue. E se aquilo faz mal pra mim, por algum motivo, né? Aí cabe a minha escolha. A pessoa ela vai continuar sendo daquele jeito. Porque é aquilo que ela consegue ser. E eu consigo ser só dessa maneira. E se dessa forma isso faz mal pra alguma das duas partes, ou das partes que estiverem envolvidas, se isso faz mal pra alguma das partes envolvidas, né, seja em relacionamento afetivo, amizade, família, trabalho, sei lá, mas independente, mas se faz mal, aí cabe um reajuste. Aí cabe talvez uma distância saudável, né? Entre eu e aquela pessoa, entre eu e as pessoas envolvidas naquele relacionamento, naquela sociedade, naquele grupo. Mas aí eu entendo que assim, tá todo mundo tentando fazer o melhor e sendo do jeito que consegue. Porque se a gente conseguisse ser outra coisa, a gente faria. Porque não é por falta de tentativa, né? Quem já viveu com esse tipo de sensação de ser um peixe fora d'água durante a vida, sabe muito bem que não foi diferente, não é porque, não foi por falta de tentativa. Porque da forma que a gente pensa que seria mais fácil, é simplesmente eu vou lá, faço uma lavagem cerebral em mim, mudo tudo, fico certinho igual todo mundo, pronto, minha vida tá feita. Só que a gente tenta fazer isso e a gente não consegue. Porque na verdade esse não é o jeito que a gente é. E a gente está tentando forçar uma coisa que não é natural. Que a gente não consegue. A gente faz aquilo por um tempo, uma hora a alma grita. E aí a gente tem as consequências de ficar ali anulando e sufocando a nossa própria alma, nosso próprio coração, a nossa própria essência. A gente paga o preço, dependendo do tanto de tempo que a gente ficou ou de como foi essa repressão. Mas a gente paga algum preço. Nem que seja o preço a gente perceber que a gente estava equivocado e que hoje a gente pode fazer diferente. Mas, quando a gente percebe isso, que a gente também só está sendo aquilo que a gente pode e consegue ser, de repente já não faz mais tanto sentido eu me transfigurar para que outra pessoa me aceite. Eu exigir a aceitação de outra pessoa. Não, aquela pessoa precisa me aceitar, ela não precisa te aceitar. Quem tem que te aceitar é você. Entende? Eu achar que todas as pessoas do mundo, que o mundo tem que me abraçar, se eu ficar nessa visão, só vai me trazer mais dor. Porque no fundo, eu não tô buscando a aceitação do mundo. No fundo, eu tô buscando a aceitação minha. A minha aceitação que eu tô buscando. Eu tô tentando fazer com que o mundo me busque, me aceite. Tô buscando que o mundo me aceite
para que eu consiga sentir aqui dentro a sensação de aceitação. Só que enquanto eu não me aceitar, eu não vou sentir essa sensação. Não importa se eu for aplaudido pelo mundo exterior. Essa sensação não vai entrar aqui dentro. E é claro que a gente pode ter pessoas que nos aceitam, que são legais, que a gente tem boas relações. Claro que a gente pode muito bem ser reconhecido. Mas depender da aceitação de outras pessoas para ter essa sensação aqui interna de aceitação é um equívoco. É uma ilusão. Porque esse sentimento de aceitação vem através do processo de autoconhecimento. E não tem outra forma. A não ser procurar olhar para dentro e se aceitar nu e cru da forma como você é. Entendendo que a gente tem coisas que a gente tem que aprender, entendendo que a gente tem coisas que a gente tem que lapidar, entendendo que tem coisas que a gente tem que ajustar, entendendo que existem pessoas que vão pensar diferente da gente, que vão ser diferentes da gente, assim como a gente já foi muito diferente de outras pessoas. E que não tem que ser também a nossa postura querer modificar o mundo, modificar as pessoas, salvar as pessoas. Não. Tá cada um fazendo e seguindo o caminho, o próprio projeto de vida, o próprio propósito, seja inconsciente ou conscientemente. Tá todo mundo fazendo aquilo que tem que fazer. Quando a gente vai entendendo que a vida é sincrônica, que tudo acontece por um motivo, que não cai uma folha da árvore se Deus não quiser, que Deus não dá um frio maior que o cobertor e nem dá uma cruz maior que a gente não possa carregar. Então a gente vai olhando pra gente mesmo, buscando a aceitação de quem? Da gente. E aí, naturalmente, a gente aceitando a gente diferente do jeito que a gente é, com as nossas particularidades, pericularidades? Enfim, com as nossas. é, com, com os nossos detalhes, com as nossas marquinhas diferentes, com as nossas impressões diferentes, com tudo aquilo que a gente é, com os nossos detalhes, com aquilo que a gente chama também de defeito, com aquilo que a gente chama de esquisitice, tudo isso. Quando a gente passa a aceitar essas coisas de coração, de braços abertos, a gente vai cada vez mais tendo a sensação de aceitação interna. E essa sensação de aceitação interna é o que faz com que a gente também consiga na vida pessoas que nos aceitem do jeito que a gente é. E mesmo que existam pessoas que não nos aceitem, a gente já não vê mais sentido forçar aquele vínculo ou forçar a aceitação daquela pessoa. A gente percebe que aquela pessoa, ela decidiu não fazer isso. Então, não faz sentido essa relação para mim, não ou não com tanta convivência, ou não faz sentido eu me transfigurar para estar perto daquela pessoa, se aquela pessoa ela aceita ou não aceita, eu vou continuar sendo da mesma forma, porque é o que me faz feliz, porque é o que toca o meu coração, porque ao eu olhar para dentro eu percebi que isso é o que me faz feliz. Então, se a pessoa quiser, ela se afasta, ou eu me afasto, ou então a gente convive ali na, na cultura da boa vizinhança, ali, do respeito mútuo, do cordialismo, para que a gente consiga viver bem uns com os outros. Mas a gente vai percebendo que com o tempo, com o autoconhecimento, que é um processo longo e que demora, mas que esse processo ele vai nos trazendo principalmente a sensação de que tudo aquilo que a gente, que doía na gente, tudo aquilo que era desconfortável, tudo aquilo que nos machucava, tudo aquilo que a gente percebia como um erro até então, a gente passa a agradecer a existência ou a forma como as coisas aconteceram, começa a agradecer a Deus, enfim, a fonte criadora, pela oportunidade de ser diferente da forma como a gente é. Porque a gente percebe que ser assim é o que faz sentido pra gente, é o que toca o nosso coração. E a gente acaba agradecendo todos os dias a oportunidade de ser assim tão esquisito, diferente e estranho do jeito que a gente é. Eu não vou me alongar mais nesse assunto, nesse vídeo, pelo menos por enquanto, porque ele ficou um vídeo assim maior do que normalmente a maioria. Mas eu espero que eu tenha conseguido ser claro naquilo que eu quis expressar. E espero que de alguma forma, se você tem ali algo te cutucando e te ferindo, falando que você deveria ser de uma outra forma, que talvez seja a questão
de você, ao contrário de ficar buscando aceitação do mundo lá fora e ficar se julgando e se condenando pelo jeito que você é, que talvez você tenha um movimento de autoacolhimento. Que você possa fazer aquele processo que algumas pessoas chamam de automaternagem, que é você acolher a si como uma mãe acolhe um filho. Né? Ter esse processo de acolhimento, de aconchego, de se sentir seguro na própria existência, de se sentir encaixado na própria existência, do jeitinho que você é. Porque se a existência, se Deus fez você desse jeito, é porque provavelmente ela te achou necessária ou necessário do jeito que você é. Então, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que tenha tocado o coração de algumas pessoas, que tenha feito sentido para algumas pessoas, que tenha tocado o coração de vocês, que tenha suavizado um pouco o próprio julgamento de vocês, a própria condenação, essa falta da sensação de aceitação, tenha atenuado essa sensação de isolamento, de solidão, de tristeza, de pesar que às vezes a gente carrega e passa uma vida inteira carregando até a gente perceber que aquele sentimento não faz mais tanto sentido. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e eu vou ficando por aqui.